O peso específico dos grãos é um índice físico que é obtido em laboratório e utiliza-se para a obtenção desse índice físico a norma da ABNT NBR 6508. Então essa norma vai dizer para a gente como que a gente faz para poder conseguir obter esse valor, que é o quê? O peso dos sólidos, como está mostrando aí na figura, dividido pelo volume dos sólidos, né? Esse vermelhinho que está mostrando aí. Bom, a teoria que se utiliza, né, é o princípio de Arquimedes, que ele vai pegar o volume de água deslocado por um corpo, né, dizendo que esse é o próprio volume que ele ocupa, né? Então, mostrando aqui, a gente teria aqui um recipiente cheio de água e coloca-se aqui uma quantidade de sólidos e aumenta o volume de água. Essa variação de volume é o volume de sólidos que está dentro desse recipiente, junto com a água, né? Então nós temos aí uma variação de volume de água, que é o próprio volume de sólidos que foi colocado. Então esse é o princípio de Arquimedes e é o princípio que é utilizado aí para a obtenção do peso específico dos sólidos, né? Então a gente utiliza para isso uma estufa, né, para poder tirar a umidade do material que está sendo utilizado, um aparelho de dispersão para colocar o material dentro dele e fazer com que saia todos os vazios, faça com que que todas as partículas se separem, né, dos grãos do solo, que tem a separação dessas partículas. Piquenômetros, que vai ser o aparelho que a gente vai utilizar justamente para fazer esse princípio aí de Arquimedes, né? E a gente tem de 50, 100, 500 ml, né? Esses piquenômetros são calibrados variando a sua temperatura e o peso. Então é pesado o piquenômetro e coloca com água dentro dele, a água fica aqui numa marca dele e essa água sempre tem que estar nessa marca. E aí pesa-se esse piquenômetro com várias temperaturas, sempre mantendo a água na mesma marca. O que isso significa? Quando a temperatura aumentar, a água vai ocupar mais volume, ou seja, você tem que tirar a água para manter a mesma marca. Então o peso vai diminuir, né? Quando a temperatura reduzir, é o contrário, então o peso vai aumentar, né? Então a gente obtém aí uma curva aí de calibração do piquenômetro com água. Nós vamos utilizar um aparelho de banho-maria e uma bomba de vácuo, um termômetro para medir a temperatura da água, uma balança para poder pesar o material que a gente está colocando dentro do piquenômetro e o próprio piquenômetro, né, com o material que está dentro dele. Um funil de vidro e um conta-gotas. Bom, primeiramente a gente vai separar 250 gramas de um material, né, e vai fazer essa preparação conforme a norma 6457, que é a norma de obtenção do ensaio de umidade pelo método da estufa, né. Vamos homogeneizar e vamos pesar essa amostra. Esse peso desse material vai ser o valor M1, é o peso do solo úmido que vai ser utilizado, que vai ser colocado depois lá no piquenômetro. Então, quantidade de material vai ser, se for um piquenômetro de 500 centímetros cúbicos, 50 gramas de argila ou silt, né, e 60 gramas de areia. Para um piquenômetro maior, de 1000, aí o valor já dobra, né? Depois, vamos colocar a amostra em uma cápsula imersa com água destilada por no mínimo 12 horas. Tá? Com o restante do material que a gente que sobra dessa quantidade que a gente separou, a gente pega e faz a determinação do ensaio de umidade pelo método da estufa, para que a gente possa pegar desse M1 que obteve a massa úmida, tirar a umidade para obter o valor do peso do solo seco, que seria, né, o peso dos sólidos, né? Depois nós vamos transferir a amostra para um copo de dispersão, né? Vamos lavar a cápsula com água destilada,
tendo cuidado de não perder nenhum material. Então, na transferência, todo o material tem que entrar no copo de dispersão e não pode ter perda desse material, senão a gente não tem o valor correto no final do ensaio. Vamos completar com água destilada até a metade do copo de dispersão e vamos fazer o processo de dispersão por 15 minutos. Depois a gente transfere a amostra para o piquinômetro com o funil de vidro, lavando com água destilada, com cuidado de não perder material. Mesmo processo, para não perder material, o funil de vidro é para poder a água entrar dentro do piquinômetro sem que caia nada fora, né? Vamos adicionar água destilada até cerca de metade do volume do piquinômetro e vamos aplicar o vácuo, 88 kPa por cerca de 15 minutos, pelo menos 15 minutos. Bom, a gente acrescenta a água destilada até cerca de 1 centímetro abaixo da base do gargalo e aplica a mesma pressão de vácuo, de novo, né, por mais 15 minutos. Aí, se a gente não conseguir tirar o ar que fica entre as partículas, né, tiver dificuldade de fazer isso, principalmente para solos argilosos, aí a gente vai colocar o piquinômetro em banho-maria, né, por pelo menos 30 minutos e vai adicionando água destilada conforme for acontecendo a evaporação da água, né, para poder garantir que tire todo o ar da amostra. E ali dentro do piquinômetro só vai poder ficar água destilada e sólidos, não pode ter ar nesse recipiente. Depois disso, vamos adicionar água destilada até cerca de 1 centímetro abaixo da marca de calibração do piquinômetro. Vamos deixar o piquinômetro em repouso até que a temperatura se equilibre com o meio ambiente, né, e com auxílio de conta-gotas, a gente vai adicionando água destilada até que a base do menisco coincida com a marca de referência do piquinômetro. A mesma marca de referência que é utilizada lá para fazer o piquinômetro com água, né? Depois a gente vai enxugar a parte externa do piquinômetro e a parte interna do gargalo acima do menisco, para que a gente, na hora de pesar, só tenha o peso do piquinômetro e o que está dentro dele. Finalmente, pesamos o piquinômetro. Então esse piquinômetro vai estar com água até a marca, né, de referência, né, com o solo lá embaixo. E aí nenhum ar nos seus vazios. A gente fez esse processo para não ter ar. Então, nós temos aí um piquinômetro com água, só que agora com solo, com o mesmo volume que a gente obteve lá no piquinômetro quando fez a calibração dele para cada temperatura, né? Então, o M2 é o piquinômetro mais a água mais o solo, né? Por fim, a gente vai determinar a temperatura da água, vai medir, né, a temperatura da água que está no piquinômetro e através da curva de calibração a gente vai obter qual seria a massa do piquinômetro cheio de água. Então, para cada temperatura, a gente teria um valor de massa desse piquinômetro cheio de água nessa situação aqui. Então, essa situação aqui vai ser o nosso M3, piquinômetro mais água. Bom, com isso a gente tem todas as informações e a gente falta só fazer os cálculos aí para poder obter, no caso nosso aqui, a massa específica dos sólidos, né? Então, massa específica dos sólidos vai ser igual massa dos sólidos, M1 sobre 1 mais W, ou seja, a massa do solo úmido sobre 1 mais umidade. Essa fórmula vai nos dar a massa do solo seco, ou seja, a massa dos sólidos, que divide o volume dos sólidos. O volume dos sólidos é o M3 menos M2 menos M1 sobre 1 mais umidade, que divide a massa específica da água, né, dentro, sendo o valor aqui exato para a temperatura da água que tiver sido utilizada no ensaio. Então vamos lá, M3. M3 é esse piquinômetro com água, menos M2 menos M1 sobre 1 mais umidade. M1 sobre 1 mais umidade é o quê? É a massa do solo dos sólidos, né? Ou seja, essa massa que está aqui embaixo. Ó. E o M2? O M2 é isso aqui tudo. Então, isso aqui tudo, M2 menos essa massa aqui de sólidos, vai me dar a massa de água que está ocupando aqui esse piquinômetro. Então, M3, que é o piquinômetro cheio de água, para a temperatura do ensaio, menos essa diferença de M2 sobre M1 dividido por 1 mais umidade, vai nos dar
a água que ocuparia esse espaço que está ocupando o sólido. Ou seja, o quanto que teria aumentado de água quando a gente coloca, né, a parte sólida, que é o princípio de Arquimedes. Bom, se a gente já tem esse volume, a gente divide pela massa específica da água, na temperatura do ensaio, né, aí a gente tem que utilizar o valor correto, e com isso a gente vai obter a massa. Desculpa, aí com isso a gente vai obter o volume, né? Então, o volume que ocupa esse espaço. A gente já tem o P, a massa, né, que ocupa esse espaço. Então, eu falei volume, na verdade, é a massa. A gente vai fazer. E, por fim, vai obter aqui o volume, né? Então, aqui a gente tem a massa do solo seco e aqui embaixo o volume do solo seco, obtendo, assim, no final do ensaio, a massa específica dos grãos.